vai continuar. O ano que vem, talvez os problemas vão seguir, os desafios vão continuar, mas eu creio que está encerrando um ciclo. E eu queria trazer uma palavra para você, no sentido de animar o teu coração, para que você vislumbre o futuro. Diga comigo assim, com muita esperança. Com muita esperança, irmãos. Eu quero falar com vocês sobre a bendita esperança. Quem aqui tem uma esperança? Só que eu não quero falar só de uma esperança, eu quero falar da bendita esperança. Há uma bendita esperança, irmãos. Toda a obra que Cristo realizou, tudo aquilo que o nosso Senhor fez, tudo que Ele estabeleceu, irmãos, Ele vai cumprir. Você vê a Bíblia dizendo que o próprio Deus disse: eu farei toda a minha vontade. Então, eu quero aqui ler com você alguns versículos no sentido de animar o teu coração com a bendita esperança. Ah, mas os dias vão ser difíceis, as coisas não estão fáceis, eu tenho muito problema e tal, mas nós temos uma bendita esperança. E eu quero também aqui com você nesse tempo construir uma simples definição do que de fato vem a ser esperança. A gente precisa entender, porque às vezes a gente fala de uma coisa e não sabe nem o que é aquilo. O que é esperança? O que é esperança? Só que, para que a gente fale sobre esperança, eu quero construir com você um fundamento e baseado lá no livro de Tito, que você pode já abrir a tua Bíblia aí, o teu celular, no livro de Tito, logo no primeiro capítulo. Quero ler algumas porções aí dessa carta para animar, fortalecer a nossa fé e também, irmãos, estimular a nossa perseverança. Estimular a nossa perseverança e fidelidade prática, a fim que a gente siga olhando para a bendita esperança. Você sabe que Deus, Ele tem pensamentos paz sobre você? Sim ou não? Ele tem pensamentos de paz. Ele é bom. Ele é um Deus bom. E eu quero ler os primeiros 2 versículos dessa carta, que está lá no capítulo, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui na NVT, 2 primeiros versos. E aí a gente vai entender aqui algumas coisas. O texto diz assim: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. E essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele reforça aqui, irmãos, o propósito do seu envio. Paulo, ele tem uma noção clara. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Por que Paulo, como uma pessoa tão expressiva nos dias em que ele viveu e que a sua vida ecoa com força e reverbera até os nossos dias?
Por que que esse homem, ele fez tanta diferença? Por que que ele trouxe tanta luz e tanta graça? Porque Paulo sabia qual era o propósito pelo qual ele estava vivendo. Você vai ver que, em alguns momentos, ele inclusive usa algumas expressões interessantes. Ele usa expressões do esporte. Ele fala assim, ó, eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu não fico dando soco no ar. Eu não fico dando soco no ar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo e eu sei qual é o meu propósito. E aí, quando ele olha para aquela igreja, ele tem muita convicção, irmãos, ele tem muita convicção. E ele diz: olha, eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles a quem Deus escolheu. Ele tem certeza, ali naquele contexto, de maneira um pouco mais específica, de que ele tinha sido enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Agora, como que nós podemos nos alinhar nisso, irmãos? Como que a gente pode nos alinhar? Eu penso que uma coisa muito simples, a nossa vida, ela começa a ganhar sentido, a nossa vida começa a ganhar perspectiva quando a gente tira os olhos de nós mesmos, né? Marquinho, eu tenho visto ele falar isso daí, que uma árvore ela não gera fruto para si mesma, né? O que nós, os nossos olhos eles não estão postos aqui para nós mesmos, mas é para olhar para fora. Então, eu penso que uma maneira de nós fortalecermos a nossa fé, e eu quero aqui falar isso para você, eu quero fortalecer a sua fé. Fortalecer a tua fé, animando você a fazer, sabe o quê? Diga comigo assim, ó, fortalecer a fé do meu irmão. Você fortalece a tua fé quando você tira os olhos de você e você começa a se importar com o outro. Então, você precisa receber a palavra. Foi assim que ele fortaleceu a fé dos irmãos, transmitindo a eles a palavra. Mas ele também fortaleceu a fé dos irmãos, ajudando-os, né? Se importando uns com os outros. Então, como que a tua fé ela se fortalece? Quando você se importa com o próximo. Eu não sei se você já teve essa experiência de, por exemplo, não sei, servir alguém ou ah, dar uma palavra para alguém, visitar alguém, ir no hospital orar por um enfermo, ir na casa de alguém que está doente orar por aquela pessoa. E quando você sai dali, você sai com uma coisa tão gostosa dentro do teu coração, você sai tão bem assim, que o que isso na verdade expressa? Que você está se sentindo bem porque você está cumprindo o teu propósito. Amém? Então, a gente fortalece a fé, a nossa fé, quando a gente se importa com o outro. E eu penso que tem uma chave para que a gente possa cada vez ter uma fé mais fortalecida. E a palavra, para que isso aconteça, sabe qual que é? Diga comigo assim, ó, comunhão. Irmãos, pode ter certeza que a vida daquelas pessoas que estão lutando, está se arrastando e parece que não consegue sair do lugar, certamente, uma das causas é porque essa pessoa está tentando levar a sua vida de maneira solitária. Está com dificuldade
de estar em relacionamento com outras pessoas. Isso vai roubando a nossa fé, isso vai minando a nossa fé. Então, a comunhão é um um mecanismo de Deus para fortalecer a nossa fé. Quem concorda comigo? É isso mesmo, irmão? Se você investe tempo em estar com outras pessoas, como é bom isso? Às vezes, nós temos uma experiência assim, direta, de ou você vai visitar alguém, ou a gente recebe alguém em casa, e às vezes a pessoa até vai com a expectativa de que ela vai receber alguma coisa da gente. Mas no fim das coisas, no fim das contas, quem é abençoado somos nós. E aquele momento é tão importante, aquele momento é tão abençoador e eu quero chegar na bendita esperança. Mas para isso nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque como é que você vai perseverar tendo uma esperança futura se a tua fé está meio surumbática, capenga, manca? Não, nós precisamos fortalecer a fé. E aí Paulo entende o propósito dele, que era o quê? Fortalecer a fé dos irmãos. E não só isso. Aí eu acho que tem um outro aspecto um pouco mais profundo que eu quero aqui dar uma pincelada rapidamente com você, que tem muito a ver até com a nossa fé e a nossa convicção no sentido de ser igreja. Porque ele fala que ele foi enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Agora, como ensinar a verdade que mostra como viver uma vida de devoção? Sabe o que é isso, irmãos? Ensinar a verdade, né, que mostra como viver uma vida de devoção. Eu sintetizaria essa frase numa palavra: discipulado. Ensinar a verdade, mostrando como é que se vive uma vida de devoção. E eu penso, irmãos, que nós precisamos repensar esse assunto, nós precisamos reciclar, nós precisamos voltar a falar, reavaliar a nossa compreensão, a nossa fé e a nossa prática, porque foi assim que Deus fez. Ontem eu estava em São Bernardo falando sobre isso com os irmãos. E nós estávamos conversando sobre a questão, por exemplo, do discipulado. E aí, e os irmãos falaram assim, não, porque antes da gente falar dos grupos, a gente precisa falar sobre discipulado. A gente tem que falar sobre discipulado, porque se o discipulado funciona, o grupo vai funcionar e a igreja vai caminhar. Isso mesmo, eu creio nisso. Mas tem um aspecto que eu acho que a gente precisa de ajustar. Ajustar. O nosso entendimento sobre discipulado, sobre a obra de fazer discípulo, irmãos, é baseado naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E quando nós falamos de discipulado, não é algo ad eterno, que não tem fim. Às vezes a gente tem pessoas que estão há 10 anos, 15 anos caminhando no meio da igreja e nós ainda estamos falando sobre o discipulado. Só que se você prestar atenção no modo como Jesus trabalhou, você vai ver que o discipulado de Jesus, ele durou quanto tempo com aqueles discípulos? Quanto tempo, irmãos? 3 anos. Durante aqueles 3 anos, Jesus formou aqueles discípulos. Jesus eles não ficaram perfeitos. Eles não ficaram prontos para serem arrebatados. Eles não ficaram com suas mentes e corpos glorificados, mas eles estavam aptos para prosseguir com aquilo que Jesus havia feito com eles.
Então, Jesus gastou 3 anos, irmãos. 3 anos, que eu penso que é o tempo que nós precisamos compreender para que você consiga cooperar na vida de uma pessoa, para que ela compreenda o Evangelho, para que ela absorva as verdades do Evangelho, para que ela tire todas as suas dúvidas, para que ela seja curada nas suas emoções, para que ela consolide a sua identidade, para que ela compreenda também o processo no qual ela está vivendo, no qual ela foi envolvida e ela precisa avançar. E a partir daí, essa pessoa, ela precisa entender que ela deve se engajar nessa obra. E aí, o processo de discipulado de formação, ele foi concluído. O que vai ficar? Vai ficar uma relação de amizade, de pastoreio, sabe? De cuidado, ok, mas aquela pessoa, ela já recebeu tudo o que ela precisa para ela caminhar. E a partir daí, ela precisa agora assumir a sua responsabilidade. Porque senão, irmãos, a igreja ela não avança. Por quê? Porque a gente está há muito tempo tentando ajudar as mesmas pessoas, as mesmas coisas, sendo que elas precisam avançar, elas precisam ir para frente. Eu preciso crescer e a partir do meu crescimento também ser fiel e ajudar outros a crescerem também. Amém, irmãos? Você vê que quando Jesus ele olha para Pedro, ele fala assim: ô Pedro, é o seguinte, quando você se converter, o que ele falou para Pedro? Você vai fazer o quê? Fortalece os seus irmãos. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Às vezes, a gente tem uma compreensão equivocada do discipulado. A gente pensa que discipulado é quando, tipo assim, alguém te põe lá na porta da minha casa. Aí colocaram lá na porta da minha casa, então beleza, esse daqui eu vou discipular. Eu vou cuidar dessa criança. É assim, irmãos, que funciona? Hã? Não, nós precisamos buscar. Você sabia que tem alguém nessa terra que Deus quer que você influencie? Tem alguém nesse mundo que Deus quer usar a tua vida para comunicar Jesus? Tem alguém nessa terra que Deus quer usar você para ensinar as verdades que mostram como viver uma vida piedosa, uma vida de devoção, uma vida santa? Tem alguém que Deus quer usar você para ajudar. Amém, irmãos? Amém mesmo? Agora, o nosso entendimento, ele precisa aprofundar também, porque é como se fosse uma engrenagem. Quando a nossa relação com Deus, ela mais vai se aprofundando, quanto mais o nosso amor pelo Senhor ele vai crescendo, mais o nosso senso de responsabilidade com a missão de Jesus vai ficando forte dentro de nós. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós vamos amar aquilo que Ele ama. Voltando a Pedro, quando ele olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama, Pedro? E aí, eu te amo. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que é meu. Se Pedro não amasse o Senhor, você acha que Jesus confiaria a ele as suas ovelhas? Não. Por quê? Porque o resultado daquilo que a gente vai fazer só vai ser eficaz a partir do amor
que nós temos pelo Senhor. Você vê que lá o Antigo Testamento, ele tinha uma máxima. E essa máxima constituía também uma ordem entre a relação com Deus e o serviço, adoração e serviço. Que é aquele texto que diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Ou seja, primeiro vem o quê? Adoração e depois o serviço. O serviço precisa ser fruto, resultado de uma vida de adoração. Então, se a gente só quer trabalhar, mas não tem uma vida de comunhão com Deus, de amor por Ele, o nosso serviço vai ficar capenga, ele não vai ser excelente. Então, fortalecer a fé implica em mostrar como é que se vive uma vida de devoção ao Senhor, como é que se anda como discípulo. Porque se Jesus fez uma obra em nós, o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Nós estamos querendo aprender como é que vive um santo. É isso ou não é? Nós estamos aqui buscando aprender como é que vive um santo. E aí, pensa, irmãos, naquele dia, acho que é Apocalipse 19 que fala que ouvi a voz como de muitas águas e uma multidão que a uma só voz dizia: aleluia, é chegada a boda do Cordeiro. Ou seja, Jesus, ele trabalhou desde antes da fundação do mundo. Ele trabalhou antes da fundação do mundo. Pensa, ele trabalhou. Aí ele era Deus, se esvaziou da sua glória, se fez carne, se humilhou, foi até a cruz, morreu, tal, ressuscitou, enviou seus discípulos para que lá na frente ele possa contemplar o fruto do seu penoso trabalho e receber a recompensa de todo o trabalho que ele fez. Irmãos, Jesus, ele vai ser honrado naquele dia. Você crê nisso ou não? Ele vai ser honrado. Por isso que fortalecer a fé dos irmãos, a obra de fazer discípulo, ela precisa nos encher de esperança na vida eterna. Porque é para isso que nós estamos trabalhando. Amém? É para isso que nós estamos trabalhando. E aí, eu quero relembrar vocês, irmãos. Não quero trazer novidade, mas eu quero relembrar vocês também de como foi esse processo. E aí chegar na bendita esperança. Se tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, não traz esperança para o nosso coração, é possível que a gente esteja vivendo pelo motivo errado. Se essas coisas não animam a nossa fé, não trazem esperança para nós, talvez a gente está trabalhando por conquistas equivocadas. É ou não é? A gente precisa trabalhar por aquilo que Deus planejou para nós. Deus tem um eterno propósito e nós precisamos estar engajados nesse propósito, irmãos. Nós precisamos estar envolvidos nesse propósito. Nós precisamos estar movidos para isso. Tudo que a gente faz. Mas quem aqui precisa de dinheiro para viver? Além de mim. Precisa ou não precisa? Como é que vive nessa terra sem dinheiro? Quem precisa de roupa para vestir? Quem precisa de um lugar para morar? Né? Uma cama para jogar o seu corpo à noite. Quem precisa? Todo mundo precisa. Agora, isso não é a nossa finalidade. Quem aqui gosta, quando dá, de vez em quando, de dar um passeio? Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta de vez em quando de ir no cinema? Quem gosta de vez em quando de ir numa praia? Comer uma pizza?
né? Outros vão em restaurantes mais requintados. Ok. Mas quem gosta dessas coisas? E qual é o problema de gostar dessas coisas? Qual é o problema? Nenhum, zero. Até porque a Bíblia fala, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos filhos, muito mais o Pai, embora ele está falando do Espírito Santo, mas imagina, Deus deu habilidade para o homem, capacidade inteligente para ele inventar a pizza, para ele inventar as comidas gostosas, e ele fala, não, isso aí é só para o mundo, só para os ímpios. O crente não pode desfrutar dessa... É assim que Deus age, irmãos. Hã? Pelo amor de Deus. Deus tem prazer quando você pega aquele queijo derretendo assim e põe na boca. Oh, meu, aquele churrasquinho, aquela coisa. Oh, meu Deus, até saiu água da boca agora. Tudo isso, irmão, é maravilhoso, é legítimo. E é bom que desfrute mesmo quando dá. Entendeu? Tem gente que é desequilibrada e vai juntando, vive a vida toda, não sabe o que é comer uma pizza, não sabe o que é levar os filhos numa praia e morre e nem desfrutou de nada que Deus deu para ele durante a vida. Tá certo isso, irmão? Nada. Aproveita. Agora, tudo isso tem o seu lugar, mas não é um fim em si mesmo, não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo, né? Quem aqui que não tem uma casa que gostaria de ter uma casa própria? Todo mundo gostaria. Rapaz, eu já pedi a Deus e se Deus me der uma casa própria, amém. Agora, e se você morrer sem a casa própria? Você vai morrer frustrado? Hã? Vai morrer frustrado? Não. Sabe por quê? Porque lá, meu irmão, do lado de lá, eita Jesus, não é nem casa, irmão, é mansão o negócio. É outra realidade, é outra realidade. Então, a gente está aqui, mas a gente precisa entender que essas coisas, elas têm o seu lugar, mas elas são secundárias. Elas são secundárias. O que vem primeiro é o propósito pelo qual nós estamos vivendo aqui. Amém? O propósito pelo qual nós estamos aqui. Agora, abre aí sua Bíblia agora em Tito, capítulo 2. Vou ler aqui o versículo 11 até o 15. Tudo isso para fortalecer nossa fé e também renovar a nossa esperança. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando, olha aí, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Ele começa falando sobre a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Só que a gente precisa ampliar a nossa compreensão a respeito da graça. Porque muitas pessoas, elas entendem de maneira equivocada que a graça de Deus, ela é apenas para nos perdoar e para nos
salvar. Nós somos salvos pela graça. É isso ou não é? É isso, irmãos? Somos salvos pela graça. Mas a graça, ela não apenas nos perdoa. A graça, ela apenas não nos salva, mas a graça, ela também nos transforma. Ela também nos modifica, porque o pecado, diga comigo assim, o pecado me deixou sem educação, mal educado. O pecado deixou a gente desse jeito, entendeu? Sem educação, rebelde, mal educado, em todos os aspectos que você possa imaginar. Aí a graça vem, ela te limpa, ela te perdoa. Mas ela te põe uma roupa nova. Ela te dá um estilo novo de vida. De que jeito? Aí ele fala, ó, a graça se manifestou salvador a todos os homens. Glória a Deus por isso. Mas não para aí. Segue dizendo o quê? Educando-nos para quê? Renegadas, o quê? A impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça vem para nos transformar e também moldar a maneira como nós temos que viver no tempo presente. E enquanto nós vamos nos ajustando, enquanto nós vamos apertando os parafusos que estão frouxos, enquanto nós vamos dando aquele ajuste, enquanto nós vamos sendo confrontados, enquanto nós vamos sendo animados, enquanto nós vamos sendo corrigidos algumas vezes, o que isso vai produzindo em nós? Um senso de esperança. Sabe o que? Eu estou aguardando o Senhor. Eu estou esperando por Ele. E é o que o texto diz. Aguardando o quê? A bendita esperança. Aguardando a bendita esperança, né? Que é quando nós vamos receber um corpo glorificado. É quando nós vamos ser como Cristo. Por isso, Paulo, quando olha para a igreja e fala que nós estamos aqui trabalhando, ele deu os ministérios para a igreja, para que cada um exerça a sua responsabilidade. Lembra quando ele fala, Efésios 4, que ele diz assim, e Deus deu para a igreja, ele presenteou a igreja dons, ministérios, o quê? Os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres, são as 5 áreas de ação na vida da igreja, não dá tempo de falar sobre isso agora, que a igreja, ela se move nessas esferas de ação, e ele deu esses ministérios para a igreja, são pessoas, são homens capacitados com essa graça. Uns têm um ministério pastoral, outros têm um ministério evangelista, outros têm um ministério profético, apostólico, de ensino. Para que Deus deu esses homens à igreja, esses dons à igreja? Para preparar quem? Os santos, os irmãos, a igreja, para o desempenho do seu serviço, para que cada um consiga desempenhar a sua responsabilidade e o seu papel com excelência, com graça. E tudo isso alimentando a bendita esperança. Eu estou aqui trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou me santificando, eu estou recebendo graça, eu estou sendo transformado, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma esperança. Lá na frente vai acontecer aquilo que tanto a palavra nos promete. E ele fala que deu esses ministérios para que cada um desempenhe o seu serviço, seja aperfeiçoado e desempenhe o teu serviço. E aí ele coloca a cereja do bolo, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, tudo isso até que todos sejamos como Cristo. Até que alcancemos, até que todos nós alcancemos a plenitude da estatura de um varão perfeito. Até que todos alcancemos
a plenitude de Cristo, até que todos sejamos como Cristo. Por isso, a obra de Deus é nos conformar em Cristo. Por isso, a gente precisa olhar para a nossa vida e nós estamos nos alinhando. E aí, não a esperança que nós precisamos ter. Quem aqui já viveu dias difíceis? Ô, irmãos, não preciso nem de perguntar. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando a gente entende esse processo, aí os nossos olhos espirituais vão ampliando para a compreensão de que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, os quais de antemão os predestinou para que fossem conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Você está entendendo, irmãos? Tudo isso que nós estamos vivendo aqui é porque nós precisamos ter uma bendita esperança. Precisamos ter uma bendita esperança. Jesus entregou a sua vida, irmãos, para nos libertar do pecado. Nós fomos livres da culpa do pecado. Nós estamos sendo livres do poder do pecado e da presença do pecado, nós logo seremos livres. Olha que coisa maravilhosa. Lembra quando Paulo fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão? E o que é o aguilhão da morte? O aguilhão da morte, o ferrão da morte, o que inocula o veneno, que traz morte, chama-se pecado. Então, meus irmãos, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É o pecado. E naquele momento, diz a Bíblia que num piscar de olhos, nós, os vivos, seremos transformados. Os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados com o corpo glorificado, aonde não mais haverá morte. Por quê? Porque o pecado foi totalmente aniquilado nas nossas vidas. É uma bendita esperança ou não? É uma bendita esperança ou não? E aí Paulo segue falando sobre a gente trabalhar, e aí ele fala, de formar um povo, de fazer da igreja um povo, diga comigo assim, inteiramente. O que quer dizer inteiramente, irmãos? Inteiramente quer dizer inteiramente. Inteiramente quer dizer que não é pela metade. Inteiramente quer dizer que, uma vez que eu entendi todas essas verdades, a partir de agora eu entrei na fila daqueles que vão dar tudo. Eu escutei muita crítica da música. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. Sabe qual que é o problema dessa música? Na minha opinião? Nenhum. O problema é se eu tenho condições de cantar ela e aquilo é uma verdade na minha vida. A gente canta, a gente chora. Mas será que é isso mesmo? É ele. Por ele que eu estou, tá gastando a vida? Nem que. Perdendo tudo por amor? É isso mesmo? Você vê que Jesus ele fala de tudo, ele fala até de matemática. Que a parábola do semeador, irmãos, a parábola do semeador é uma parábola matemática. Porque ele fala de 4 solos, mas dos 4 solos, só um que vinga, ou seja, apenas 25% deu certo. Por quê? Porque os outros 75%
estão com os olhos em outras coisas. Estão com os olhos em outras coisas. Mas e nós? E nós? Estamos sendo formado um povo, diga comigo assim, inteiramente dedicado a boas obras. Amém? Amém, irmãos? Paulo, ele anima Tito, encoraja Tito a ensinar essas coisas, encorajar os irmãos a praticá-las, corrigir os equívocos com autoridade e não deixar que ninguém ignore o ensino. E é assim que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que ensinar, encorajar a praticar, corrigir os desvios e não deixar que ninguém ignore. O que é não deixar que ninguém ignore? Ou você anda nesses ensinos, que você mesmo disse que Jesus mudou a tua história, ou então você vai assumir que não quer nada com Deus. É isso ou não é, irmãos? Sim ou não? Simples, assim. Agora, nós estamos nos encaminhando para o fim. Você crê nisso? E uma marca do fim é o amor de quase todos esfriando, apostasia, entendeu? Muita mistura, muita mistura, muita mistura. Essa semana eu ouvi um relato de um jovem de uma outra localidade. Aí esse jovem estava frequentando lá uma comunidade e ele ficou muito animado, porque quando ele chegou lá tinha 300 jovens. 300 jovens. 300 jovens. Imagina, 300 jovens deve ser uma bênção. Né? Só que quando ele chegou lá, não passou muito tempo. Era uma tal de ficação. Sabe o que é isso? Hã? Ficação? Hã? Sabe o que é ficação? Fica para lá, fica para cá, beija para lá, beija para cá. É aquela coisa. E esse jovem acabou naquele contexto ali. E o pior, o rapaz pegou uma menina e tudo isso no meio dos 300, hein? Pegou uma menina que já tinha um namorado e ficou com ele. E todo mundo sabia. Porque todo mundo, ou todo mundo não, né? Muitos praticavam isso. E tudo isso no meio da igreja. Irmãos, não é esse evangelho que a gente crê. Amém? Não. Nós estamos sendo preparados para viver sensata, justa e piedosamente nos nossos dias. Amém? Você vê hoje, ó, eu vi Renato e Poliana aqui. Olha o casalzinho bonitinho, arrumadinho. Sim ou não? Quero dar um testemunho deles. Olha a bênção que eles são. Mas eles pagaram um preço lá atrás, quando eu era solteiro. Poliana ficou com raiva de mim, queria me bater. Ficou chateado comigo. Eu falei, enquanto vocês não arrumarem esse relacionamento, não dá para casar. Pois é, aí. Então, irmãos, o que Deus está buscando são homens e mulheres fiéis. Agora, se nós não temos um olhar na esperança, eu quero aqui encerrar essa palavra, animando você de que todo esse processo, ele precisa ser vivido com os pés aqui nessa terra, às vezes calejados, cansados,
mas com a cabeça e os olhos na eternidade. Nós precisamos ter uma vida onde nós vamos alcançar aquilo que é eterno. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um pensamento que é ensinado aí, os filósofos, eu não entendo muito bem, eles chamam de dualidade, né? E nós precisamos entender, como cristãos, de que lado nós precisamos estar. E dentro do contexto que eu estou falando, existem apenas duas alternativas. Ou você vive uma vida fatalista, ou você vive uma vida de esperança. Ou é fatalismo ou é esperança. O fatalismo, ele tende ao determinismo, onde tudo já está arranjado e não há o que possa ser feito para melhorar. Então eu tenho que me conformar a aquilo que está ruim e é isso mesmo e não tem jeito. Isso é fatalismo. Agora, a esperança nos aponta para um bom futuro, aonde os pensamentos de paz que Deus estabeleceu para nós se cumprirão e eu posso participar de maneira ativa nos seus propósitos. Está me entendendo? Ou eu vivo num fatalismo, ou eu animo o meu espírito com esperança. Sabe o que é esperança? Esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer depois. Esperança é a convicção de que algo bom está para acontecer. Eu estou capenga, eu estou manco, eu estou nos dias difíceis, eu estou me arrastando. Mas se eu tenho esperança, eu vou dar o passo que eu tenho que dar, porque eu tenho certeza que algo bom está para acontecer na frente. Amém, irmãos? Você recebe isso aí no teu coração? E eu quero te falar uma coisa. Existe uma corrente teológica que coloca toda a ação na soberania de Deus. Eu pessoalmente não creio nessa doutrina, porque ela esvazia a responsabilidade do homem. Ela esvazia. E essa corrente teológica, na minha concepção, se eu vou fazer a conta, inevitavelmente ela vai cair para o determinismo. Porque se tudo é a soberania de Deus, já está tudo determinado. É claro que Deus já, por sua presciência, já sabe tudo, já tem os seus planos, mas na sua soberania, aprove ao Senhor que nós fôssemos participantes. É isso, irmãos? Fôssemos participantes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as coisas elas não mudam de ciclo que eu não estou conseguindo mudar. Porque eu não estou conseguindo mudar a minha forma de viver. Mas quando eu tenho a bendita esperança, irmãos, nós vamos fazer tudo o que é preciso para alcançar essa esperança, sim ou não? Quem está disposto? Quem está disposto? Eu queria só dar uma chave para você. Dar uma chave para você poder seguir alimentando essa esperança. Porque muitas vezes, eu não sei você, mas a gente acaba perdendo essa noção de uma bendita esperança. Porque nós
damos mais ênfase ou acabamos considerando mais as coisas que não deram certo do que aquilo que Deus está fazendo de bom. E isso na verdade, às vezes é uma falta, sabe de quê? De gratidão. A gratidão é uma chave para desenvolver esperança no nosso coração. A gratidão, um coração grato, ele vai olhar para o que Deus fez, olhar para o que Deus está fazendo e vai se alimentar de esperança naquilo que ele vai fazer. Quando a gente não consegue ver o que Deus fez, a gente só vê o que não deu certo, que decepcionou, que frustrou, que deu ruim. A gente não consegue ver o que pode ser de bom para frente. Mas quando a gente consegue olhar e ter um coração grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele está fazendo, nós vamos ter esperança de que algo bom vai acontecer.